Então, a partir de agora, eu quero iniciar, tá bom? Já vou deixar aqui o vídeo depois aqui nos registros, nos stories, né? Para que outras pessoas possam acompanhar essa introdução, né? Aqueles que chegarem depois. E você terá a oportunidade de fazer a reprise também e de fazer as suas anotações. No momento agora eu gostaria de fato, contar com a sua atenção para que você pudesse construir comigo, como tem sido sempre, as nossas reflexões nessas oportunidades, tá bom? Então, viver ou morrer, eis a questão. Mas a verdade é que nesse dilema apresentado nessa temática, nós temos muitas outras questões implícitas. A primeira questão que poderíamos de fato levantar é qual é o significado de viver. Em outras oportunidades, em outras lives, em outros vídeos e em textos que já escrevi lá no blog De Frater SMV, eu falei muitas vezes sobre o significado da vida. E o que eu poderia sintetizar agora nesta nossa fala, nesse encontro, é que viver é muito mais do que respirar. Viver é muito mais do que um processo clínico, diríamos assim, né? É muito mais do que o funcionamento dos nossos órgãos, muito mais do que o funcionamento do bater do coração, o funcionamento do cérebro. É óbvio que o aspecto filosófico, a consciência sobre a existência seria interrompida se esses processos não funcionassem bem, tá? Mas o que eu quero dizer é que de nada adianta para algumas pessoas, ou pelo menos tem sido assim, porque algumas pessoas estão aparentemente bem fisicamente, os processos do seu corpo, os aspectos orgânicos, neurológicos, fisiológicos, estão funcionando, entretanto essas pessoas estão apresentando um quadro de pessoas que já desistiram da vida. Então essa também é uma perspectiva sobre o que é viver. Quando eu digo que viver é muito mais do que respirar, eu estou dizendo que nós precisamos ter uma relação de amor pela vida, de valorização da vida, de celebração da vida, né? A vontade de viver, de estar vivo, de ver, de ouvir, de experimentar, de aprender, de ensinar, da troca, do compartilhar, tudo isso nos remete ao significado do que é viver. Então, obviamente, dentro dessa perspectiva, e respondendo já a esse primeiro questionamento sobre o que seria viver, nós estamos respondendo, diríamos assim, por tabela, o significado que seria morrer, né? Em que, para algumas pessoas, e muito embora não estejam com seus corpos, né, clinicamente mortos, a sua mente, o seu coração, por terem desistido dos seus sonhos, desistido dos seus projetos, desistido das suas aspirações e abandonado esses projetos, elas estão como se estivessem mortas, paralisadas, estáticas, né, em meio a tudo isso que tem acontecido. E quando eu levantei essa temática, viver ou morrer, eis a questão, é porque eu espero, obviamente, que as ideações suicidas, elas não estivessem presentes na vida de nenhum ser humano. Entretanto, é lamentável, mas uma realidade é que esses pensamentos sobre morrer, eles têm rondado constantemente a mente de muitas pessoas. Então, o meu interesse em fazer este encontro e refletir sobre o significado da vida e refletir sobre o significado da morte e saber o que a palavra, o que a Bíblia pode nos ensinar a respeito dessas questões, é muito importante para que essas pessoas retomem, né, e ressignifiquem hoje a sua consciência sobre vida, sobre morte e quem sabe, e eu espero assim, que brote em seus corações um sentimento de esperança a respeito de todas essas questões. Tá bom? Então, viver e morrer seriam as nossas questões iniciais implícitas neste dilema shakespeariano, poderíamos dizer assim, viver ou morrer, eis a questão. Mas também existem outras questões que estão implícitas nesse tema. E uma dessas questões é qual seria, de fato, a capacidade de interferência que o homem teria sobre viver ou morrer.
O outro aspecto é até que ponto nós podemos de fato interferir ou se é Deus quem determina quem morre, quem vive e a hora certa para essas coisas acontecerem. Esses dois questionamentos, eles precisam ser respondidos porque para algumas pessoas a tragédia de suas vidas, o estado em que elas se encontram, muitas vezes é atribuído a Deus. As coisas ruins que acontecem, porque Deus quis. As coisas boas, muitas vezes elas até esquecem que é mérito e obra do Senhor. Mas todas as coisas ruins, e a maioria das vezes, as pessoas atribuem a Deus. E no caso da morte, então, é muito comum nós pensarmos deste ponto de vista, né? Em que Deus deu a vida, Deus tirou, é Ele de fato que é o dom da vida, mas será que as coisas funcionam exatamente assim? Será que o homem, em nenhum momento, ele é capaz de interferir nesse processo? Será que nenhuma das ações, nenhuma das atitudes, o comportamento humano, será que o pensamento humano a respeito de vida e da morte não interfere na sua longevidade? São questionamentos implícitos nesse dilema, viver ou morrer, eis a questão. O nosso interesse hoje é tentar responder. É óbvio que esta é a minha perspectiva, que eu gostaria de contribuir com você, de participar, de compartilhar, mas você tem, obviamente, a oportunidade de refletir sobre o que eu estou falando e construir e acrescentar outros pontos de vista, poderíamos dizer assim. Bom, para tentar responder esses dois últimos questionamentos, será que o homem não interfere em nada nesse processo? É a primeira pergunta, né? Ou não é Deus que determina a hora de morrer e a hora de viver e ponto final? Para tentar responder esses dois últimos questionamentos, eu quero usar um texto que se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, versículo 16. E é o registro de um dos mandamentos. E diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e te vá bem. Assim diz o Senhor, teu Deus. Então vejam só o mandamento que o Senhor deixa para nós. Honrar o pai e a mãe, para que se prolonguem os nossos dias. Esse texto ele diz muito ao meu coração. Ele diz o seguinte para mim, que é a intenção de Deus que tenhamos vida. Não é uma intenção de Deus tirar a vida do ser humano. Porque a vida é um dom, a vida é uma dádiva, é algo que ele dá com alegria ao ser humano. É óbvio que a palavra reforça por várias vezes que aqueles homens a quem o Senhor ama e que é junto dele, muitas vezes o processo pelo qual esses homens se aproximam ou vão morar com Deus é a morte. Aí está registrado também na palavra que o Senhor tem prazer na morte do justo. Então, não se trata de morrer ou não se trata de viver, porque quando nós pensamos que todas as coisas estão na mão do Senhor, estão no direcionamento do Senhor, nós confiamos nele, nós temos a certeza de que, independente do momento, e que estamos debaixo da sua mão, tudo está bem, tudo está certo. Então, mesmo sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, é importante que nós entendamos que precisamos confiar nele. Entretanto, o texto é muito claro. Quando nós honramos o nosso pai, quando nós honramos a nossa mãe, nós temos longevidade. Bom, e aí você pode perguntar para mim, o que seria esse honrar? O que esse texto quer dizer? Parece então que esse honrar significaria simplesmente benção papai, benção mamãe, né? A obediência dentro de um padrão daquilo que os seus pais têm estabelecido. Mas esse honrar os pais honrar os nossos pais significa uma coisa muito mais ampla, amados. Quando nós recorremos o texto, as escrituras sagradas, e chegamos lá, por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, nós encontramos algo muito interessante. Nos versículos de número 21 e nos versículos de número 22, ele fala a respeito dos conselhos que ele estava dando ao seu filho. No versículo 1 ele diz assim, no capítulo 4, meu filho, guarda as palavras que eu estou te dando e guarda elas no teu coração.
E nos versículos de número 21 e nos versículos de número 22, ele diz assim: nunca te aparte desta palavra, guarde no fundo do teu coração, porque estas palavras são vidas. Esta palavra produz vida, saúde para o teu corpo e para os teus ossos. É muito claro que muitas vezes aquilo que nós sofremos, as consequências, tem muito mais a ver, ou até mesmo a morte tem muito mais a ver em alguns momentos, como o resultado daquilo que nós fazemos. E quando o texto está falando de honrar o pai, ele está falando disso. Existe um conjunto de valores, de princípios que nós aprendemos ao longo da vida. E quantas vezes nós não observamos que algumas pessoas preferem não dar ouvido a esses princípios, não dar ouvido a essas leis, diríamos assim, a lei do Senhor, né? Aquilo que Ele tem nos dado como um direcionamento, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então, temos que perguntar sim, será que uma determinada atitude de alguém não está interferindo na sua longevidade? Porque o texto está dizendo, guarda essa palavra. Quando você guardar esta palavra, você vai encontrar saúde para o teu corpo. Você vai encontrar saúde para todo o teu ser. Os teus ossos vão ser beneficiados com isso. E é óbvio que ele está falando em todos os sentidos. Ele está falando do filho que obedece o pai quando o pai dá um direcionamento para que ele não faça algo que vai trazer sérias consequências para ele. E quantas vezes os filhos desobedecem às instruções dos seus pais? E saindo desse âmbito familiar, quantas vezes nós não desobedecemos ou não transgredimos ou não nos envolvemos com outras questões quando já chegamos à nossa maturidade e assumimos a nossa vida e tomamos o controle, diríamos assim, as rédeas, né, daquilo que podemos fazer e deixar de fazer, nós decidimos e optamos por fazer coisas que vão trazer péssimas consequências, vícios e toda sorte de males. E no final das contas de tudo isso, muitas pessoas ainda insistem em dizer, Deus levou, chegou a hora dele. Será que essa seria a hora dele? Será que se ele não tivesse bebido menos, fumado menos, feito tantas coisas ruins a menos, ele não teria prolongado a sua vida? Nós não podemos esquecer de que o nosso corpo é uma máquina e que dela depende todos os nossos hábitos, né? Do pensamento, do comportamento, àquilo que nós ingerimos. Então o que eu quero dizer para você é que o homem tem sim, segundo esses dois textos até agora que eu li, no livro de Deuteronômio, né, no mandamento em que o Senhor nos dá, e na palavra de Provérbios, né, em que ele nos ensina sobre a importância de amarmos os mandamentos, as instruções, e que aqui estão representadas dos nossos pais, mas na verdade é o imperativo da norma, da regra, da boa conduta, da ética, que nos permite sim ter longevidade. Mas esses são dois textos do Velho Testamento. Eu gostaria de vir para o Novo Testamento agora com você, ir para o Novo Testamento, e lembrarmos da história do filho pródigo. Você lembra da história do filho pródigo? O pai o amava tanto, e certamente aquele pai dava a esse filho diversas instruções, e tinha um projeto para ele, e o instruía acerca de tantas coisas e de muitas coisas. Sim, porque esse pai lá da parábola do filho pródigo representa o Senhor. E no nosso convívio, no nosso dia a dia, neste plano, representa os nossos pais, representa aquilo que nós aprendemos de bom, de justo, de honesto, de íntegro, né? Naquilo que traz a essência do Evangelho. Pois bem, esse jovem aprendeu isso na sua iniciação. Mas acontece em que em um determinado momento, ele olhou para fora e ele desejou, ele quis, ele projetou, ele aspirou e chegou para o pai e disse assim: pai, olha, eu quero metade aí, eu quero a minha parte em toda essa herança e eu quero cair na gandaia, quero viver tudo que eu tenho para viver, quero experimentar, quero fazer, quero ter. E aí então o pai, sem boicotar o plano do filho, né, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que seriam sérias consequências, ele libera então aquele filho, dá a parte e deixa aquele filho partir. E o filho vai.
viver as consequências. E observem no decorrer da narrativa que chega um momento em que aquele filho está vivendo sérias consequências das suas atitudes. Ele se dá conta que ele está num chiqueiro, entre os porcos, comendo os alimentos dos porcos, se lembrando então de que na casa do seu pai havia abundância de tantas coisas boas. Agora imagine você se este filho não tivesse caído em si e voltado para a casa do seu pai, e a sua vida continuasse ali entre os porcos. Será que ele ia viver durante muito tempo? Será que ele iria viver durante muito tempo? Mas ainda há um outro aspecto que nós devemos pensar. Ele viveu todas aquelas experiências e ele volta para a casa do pai. Mas imagine você que no percurso ali, no momento em que ele estava fora da casa do pai, vivendo essas experiências, ele adquiriu uma doença entre os porcos. Ele não sofreria a consequência desta enfermidade? E esta enfermidade não tem a ver com os seus atos? Ele não poderia morrer em decorrência destas consequências? Então pare para pensar antes de você dizer: chegou a hora, Deus quis. Pare para pensar se de fato você não está contribuindo com esse processo, se você não está agilizando esse processo. Porque a vontade de Deus é que os teus dias sejam dias prolongados, sejam longos. Não me parece pelos textos que o Senhor tem a intenção de matar todos os homens. Agora nós devemos sim entender que Ele é o Eterno. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar o rumo das nossas histórias. Mas nada do que o Senhor faz, Ele faz sem um propósito. Então nós devemos confiar no seu propósito. Agora nós não devemos acreditar que nós não temos de fato responsabilidade, porque quando Ele nos dá a vida, Ele também nos dá a responsabilidade de cuidar desta vida. O salmista nos diz isso. Ele diz: ensina-me a contar os meus dias. O Senhor nos ensina, de modo que nós alcancemos os corações sábios e possamos apresentar os frutos da nossa existência. Bom, tendo compartilhado esses dois textos, para finalizar, eu lembro lá da história de Ana, né? Ana fala sobre isso, quando ela está entregando o seu filho no templo, para que ela cumpra a sua promessa que ela fez para o Senhor. Ela entrega e ela diz lá: é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira. Né? E no cântico de Ana está presente todas essas questões. Bom, duas coisas eu concluo até agora neste introito. É que de fato Deus está no controle de todas as coisas e nós não devemos esquecer disso nunca. Tá bom? Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira. Mas está claro para mim, nesses textos que nós lemos até agora e nessa reflexão até esse presente momento, que o homem, embora não tenha o controle de tudo, ele pode prolongar os seus dias agindo com responsabilidade e agindo com cuidado e agindo com clareza. Isso para mim fica muito claro. Bom, viver ou morrer, eis a questão. Voltamos então a reforçar a nossa análise sobre essa temática. E quando eu analiso, quando eu penso sobre essa temática, me vem à mente um grande questionamento. O que levaria alguém a entrar nesse dilema? Quais seriam as motivações que alguém teria para chegar de fato a esse dilema? Será que eu devo viver ou será que eu devo morrer? Eu penso que, na verdade, uma das principais razões que levam as pessoas a esse tipo de dilema é a sensação de que elas são pessoas fracassadas. Elas fracassaram. Nada para elas faz mais sentido, porque tudo que elas tinham em mente para fazer, tudo que elas queriam fazer, alguns sonhos, alguns projetos foram desfeitos. Elas perderam a perspectiva, elas perderam o interesse por si mesmas, e você começa a perceber os sinais da forma como elas cuidam de si, do cuidado que tem consigo. Você percebe também esses sinais nas relações, na forma como essas pessoas vão se relacionando com as outras, o isolamento, e não trata-se de um momento para estar consigo mesmo, mas de fato
uma rejeição da presença de outras pessoas em seus convívios. E nós percebemos também um outro sinal muito interessante em pessoas que se sentem assim fracassadas, né? E que estão completamente desanimadas em relação à vida. Elas perdem a perspectiva para com o futuro. Elas deixam de sonhar. Elas param de sonhar. Eu acredito que para alguém que de fato perdeu as esperanças, alguém que perdeu a vontade de viver, sim, talvez para essa pessoa esse dilema esteja presente. Aconteça. Pode existir, né? E o objetivo desse encontro é justamente tentar impedir que este pensamento e que esse dilema esteja presente em nossas vidas, principalmente em nós enquanto cristãos que acreditamos na promessa de vida abundante, que acreditamos nas promessas do Senhor de longevidade, que embora sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e Ele faz aquilo que é melhor para nós, temos sim e sabemos a nossa responsabilidade para com o nosso corpo, para com a nossa existência. Então eu não gostaria de fato que esse dilema estivesse presente na vida de um cristão. Então, tentando evitar, né, esse dilema na vida do cristão, nós estamos refletindo. E aí chego à conclusão que de repente a primeira resposta é: esse dilema geralmente está presente na vida de pessoas que se sentem fracassadas. Mas antes de tentar responder e compartilhar com você o que eu penso sobre qual seria o grande fracasso da vida, eu poderia levantar dois outros questionamentos paralelos. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito da sua vida que faz com que você se sinta um fracassado? O que é que você fez? O que é que você faz? O que você deixou de fazer ou não pretende mais fazer porque você se considera um fracassado? E um outro questionamento que é muito pertinente agora, dentro dessa análise sobre qual seria o grande fracasso da vida, e à medida que eu vou falando, eu gostaria que você fosse refletindo, né? O primeiro é esse: o que é que você tem feito da sua vida para que você se torne um fracassado? O segundo questionamento seria: de que forma você tem permitido que as pessoas interfiram na sua vida a ponto de fazer com que você seja alguém fracassado? Que você seja, ou se perceba, ou sinta que você é um fracassado. Vamos pensar? Vamos tentar responder? Bom, eu acho que o caminho seria, de repente, você começar a imaginar que, de repente, aconteceu algo na sua vida muito trágico. Pense comigo, de repente, aconteceu em sua vida alguma coisa muito trágica e, de repente, isso era algo que você não poderia evitar. Um segundo aspecto que eu gostaria que você pensasse é: imagine que de repente você fez algo, você tomou alguma decisão e que você não pode reparar essas questões. Inicialmente, pensar sobre essas duas questões poderiam levar muitas pessoas a dizerem assim: só por essas duas questões eu já me sinto um fracassado. Porque alguns momentos da minha vida eu vivi grandes tragédias que até hoje eu estou vivendo as consequências delas. Ou em outros momentos eu tomei decisões em minha vida e por conta disso eu estou vivendo as consequências dela até hoje. De modo que eu sou um fracassado pelas coisas que aconteceram ou eu sou um fracassado pelas coisas que eu mesmo fiz. O que eu quero dizer para você, tentando já responder, iniciando a resposta do que seria um grande fracasso da vida, é: você pode até ter feito algo muito sério em sua vida e estar vivendo as consequências até hoje. Você pode ter vivido uma grande tragédia na sua vida e isso trazer um grande impacto na sua vida. Bom, mas o que você precisa entender é que você pode colocar um ponto final na relação que você tem com estes eventos. Você pode começar a olhar a partir de hoje para isso de uma forma diferente. Você pode reeditar e olhar aquilo já não mais como um olhar de fracasso, mas olhar como uma lição de vida para você. Uma oportunidade que você teve de aprender sobre os seus erros, as suas atitudes, ou mesmo aprender com as tragédias da vida. E agora, depois que você olha para aqueles eventos e olha para as suas atitudes, você então pode determinar: bom, até hoje, até esse momento, essas coisas tiveram impacto na minha vida.
mas isso agora é passado. Porque a partir de hoje eu assumo a responsabilidade de fazer diferente e eu assumo a responsabilidade de fazer algo melhor daquilo que a vida fez de mim através das tragédias que eu vivi. Isso é algo absurdo? Não. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não se tornam defensores de causas, de grandes causas sociais, depois que elas sofrem situações semelhantes? Quantas pessoas, quantas mulheres não se tornam defensoras de outras mulheres que foram abusadas sexualmente depois que elas foram abusadas sexualmente? Quantos homens não se tornam defensores de outras causas porque eles experimentaram situações semelhantes? Então eu quero dizer para você que você pode assumir a responsabilidade, não pelos atos dos outros, mas assumir a responsabilidade daquilo que você vai ser daqui para frente. Então, antes de você pensar sobre se você é ou não um grande fracassado, lembre-se que você tem sim a condição de mudar sempre que você quiser, no dia que você quiser, na hora que você quiser. Amém? Bom, então, nessas duas situações nós aprendemos que nós podemos seguir em frente. Né? Nessas duas situações que eu coloquei agora, nós podemos sim seguir em frente sempre que quisermos. Você pode assumir essa responsabilidade. Então, o que seria o grande fracasso da vida? Para que alguém, se sentindo fracassado, pudesse ter esse dilema na sua vida. Viver ou morrer, eis o meu dilema. Viver ou morrer, eis a minha questão. Eu poderia até parar por aqui, porque colocando sobre você a responsabilidade de cuidar da sua vida, você sabe que agora você pode sim fazer diferente, parar com esse dilema e acabar agora mesmo e entender por aquilo que a palavra nos diz, que Deus quer que você viva. E Ele quer que você viva abundantemente. Amém? Então, mas eu quero compartilhar com você uma perspectiva sobre o que eu penso ser o grande fracasso da vida. Na verdade, eu uso essa expressão, o grande fracasso da vida, de forma irônica, porque eu não acredito que exista um grande fracasso da vida. Eu não acredito que exista um único grande fracasso da vida. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, existe uma combinação de fatores, existe uma combinação de situações, existe uma combinação de ações, existe a combinação de várias coisas que acabam se tornando uma grande avalanche em um determinado momento da nossa existência. Não acredito que exista um grande fracasso na vida, porque eu acredito que a vida, na verdade, é um grande aprendizado. E se a vida é um grande aprendizado, nós temos que entender que o erro faz parte desse processo. E você não pode fazer de um único erro o todo. A sua vida é muito maior do que um único erro. Então você pode sim mudar. Você pode pegar esse erro, reeditar e ter uma vida diferente. Você não precisa estar completamente subordinado a essa ideia, a este pensamento, aí a esse dilema. A vida é um grande aprendizado. Então eu não acredito que exista um grande fracasso na vida por conta disso. Eu também, sem querer minimizar a sua dor, daqueles que estão assistindo esse vídeo ou daqueles que irão assistir, mas de repente você pode estar fazendo uma tempestade em um copo d'água. De repente não é tudo isso que você vê, de repente é só um ponto de vista. Compartilhe com outras pessoas, procure ajuda, converse com um psicólogo, converse com um terapeuta, apresente o seu dilema, de repente você passe a olhar a vida de uma outra perspectiva e você perceba que isso que você está chamando de grande fracasso não é tão fracasso assim comparado a outras situações que eventualmente você poderia passar. E você tem muito mais força do que você imagina para superar este processo. Eu não estou querendo minimizar a sua dor, mas eu estou querendo chamar a sua atenção para essa outra perspectiva. E outra questão que eu quero colocar sobre esse aspecto do grande fracasso da vida é que, bom, você já errou, você já fez, ou as coisas já aconteceram, não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Pega um pano, enxuga, limpa. Ou se você não pode limpar toda a sujeira que você fez, não pode mudar todas as situações ou a sujeira que alguém fez na sua vida, o que você pode fazer é ter atitudes diferentes, mas você precisa fazer alguma coisa. O que você não pode
é se julgar um fracassado por conta de umas, dois, três ou quantos quer que sejam a quantidade de eventos na sua vida, e então deixar que a sua mente, né, o seu coração se encha de angústia, se encha de amargura, e você passa então a pensar: viver ou morrer, eis a questão. Mas como eu estava dizendo, para mim, não se trata de um único fracasso, mas se trata de um conjunto de fatores. Né? Quando eu penso desta forma, quando eu penso no grande fracasso da vida, penso em um conjunto de coisas, de acontecimentos. E eu penso que de repente pode ser a soma de muitas incoerências e de equívocos acumulados em nossas vidas ao longo do tempo. É quando nós deixamos de fazer de repente aquilo que é certo para fazermos aquilo que é conveniente. É quando nós deixamos de viver só porque nós estamos com medo de morrer. É quando nós deixamos de amar porque nós estamos com medo de sofrer. É a soma dessas incoerências, a soma desses equívocos acumulados ao longo do tempo é que fazem o grande fracasso da vida. Eu penso também que o grande fracasso da vida, de repente, se não é a soma dessas incoerências, de repente talvez seja a subtração de ideais, a subtração de valores que, se estivessem presentes em nossas vidas, em determinado momento, a nossa caminhada teria sido mais leve, a nossa caminhada teria sido diferente. Sim, porque existem pessoas que deixam os seus ideais e acabam substituindo pessoas por coisas. Acabam substituindo aquilo que tem valor por coisas que têm preço. Pessoas assim costumam julgar a beleza muito mais importante, ser muito mais importante do que a inteligência. Pessoas assim acham que é muito mais importante ter do que ser. Pessoas assim não sabem a diferença entre o supérfluo e o essencial. Então elas vão subtraindo algumas coisas na vida, vão subtraindo os seus valores, vão subtraindo coisas que são de fato, que têm valor, e substituindo essas coisas por coisas que têm preço. Então o grande fracasso da vida pode ser a soma dessas incoerências, ou muitas vezes pode ser a subtração desses ideais, como também, de repente, pode ser a multiplicação de aparentes necessidades. Aparentes por quê? Porque, de fato, nem sempre precisamos daquilo que achamos que precisamos. E acabamos fazendo um acúmulo de coisas em nossas vidas que não tem razão nenhuma de ser. Mas como eu disse anteriormente, muitas pessoas, para multiplicarem coisas nas suas vidas, acabam subtraindo outras. Acabam abandonando os verdadeiros amigos. Acabam abandonando as suas famílias. Acabam abandonando as suas relações. Acaba abandonando os seus valores, acaba abandonando todas essas questões, de modo que vão multiplicando em suas vidas aparentes necessidades. Não, agora eu preciso disso. Não, agora eu preciso daquela outra coisa. Agora eu preciso mais disso. E vão multiplicando coisas e vão abandonando outras coisas. E isso vai trazendo, com o passar do tempo, a sensação de fracassado. Bom, essas multiplicações e aparentes necessidades, ela muitas vezes ela tem acontecido hoje, eu poderia dizer assim, por essa enxurrada de informações midiáticas que chegam à nossa mente, ao nosso coração. Quantas pessoas hoje não vivem, ao invés de serem influenciados pelos valores dos seus pais, pelos valores corretos do seu pai, da sua mãe, no caso de nós enquanto cristãos, influenciados pela palavra, para estarem vivendo influenciados pelos youtubers da vida, pelos influencers digital, né? Que tem sido uma tendência. E aí essas pessoas costumam a criar mais necessidades a cada dia, gerando essa sensação de que estamos precisando de mais, e vão acumulando. E aí vai dando a sensação para algumas pessoas de que ter, de fato, é o sentido da felicidade, e não é. A palavra do Senhor ela nos ensina que a felicidade do homem não consiste no bem, na quantidade que ele possui. Bom, se não é a soma dessas valores ou a multiplicação de aparentes necessidades, de repente seja a má divisão do tempo. As pessoas dividindo o tempo de forma equivocada.
As pessoas se tornando escravo das suas agendas, vivendo sob a tirania do urgente, gastando tempo para ter, ao invés de usá-lo para viver, pensando estar com pessoas importantes e abandonando os velhos amigos, abandonando a presença de pessoas que realmente as valorizavam e as amavam. Eu penso que de repente esse seja o grande fracasso da vida. Não um único para alguém se sentir um fracassado quando ele olhar para trás e ver que ele abriu mão, que ele subtraiu, que ele somou errado, que ele fez multiplicações erradas, que ele fez divisões erradas e não soube contar o seu tempo da forma como deveria ser. Então, de fato, eu não espero que você viva esse dilema. Mas eu quero dizer para você então que, independente das operações que você fez até agora na sua vida, o Senhor tem uma promessa de restauração. Ele diz que há esperança para aquele que está vivo. Se você está vivo, então há esperança para você. Essa era a reflexão que eu gostaria de compartilhar com você nesta que você seja responsável pelos seus atos, pelas suas ações, pela sua vida, por aquilo que você pensa e por aquilo que você faz, mas isso de modo algum tire a sua confiança no Senhor por saber que no momento certo, dentro do propósito que Ele estabeleceu para você, se for da vontade dEle te levar para você estar com Ele, que assim seja, para a honra e glória do seu santo nome. Porque o apóstolo Paulo também nos ensina uma grande lição. Ele diz que não importa se vivo ou se morto, o importante é que Cristo fosse engrandecido em sua vida. E nós, enquanto cristãos, temos esta função: adorar, celebrar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Contudo, esse dilema não pode existir na vida daquele que confia no Senhor e tem a sua vida guardada nele. Porque sabe que todas as... Quero agradecer a atenção daqueles que estão aqui. Fiquem na paz, fiquem no caminho, fiquem na graça e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida. Muito obrigado, um forte abraço e Shalom.